Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos então aí com super revisão final de português para a Polícia Civil da Paraíba, cuja banca é a banca Sebrasp, modalidade múltipla escolha. Então separei aqui 10 questões da banca Sebrasp de múltipla escolha de gramática para juntos revisarmos alguns pontos que são muito explorados pela banca Sebrasp para você conquistar aí os 80% de acertos de português, não só da banca Sebrasp, mas de qualquer outra banca. E neste canal eu te ajudo exatamente a isso, a entender quais são os principais aspectos cobrados nas provas de concursos, tendo em vista que português cai em todos os concursos e deve ser o seu diferencial. O material tá fixado aí no chat, beleza, pessoal? E olha, resolvi começar mais cedo a aula. Às 19 horas eu tenho outro compromisso, então vou começar mais cedo a live de hoje, né? Aqui tá dando 17h52, a gente estava previsto para começar às 18 horas, mas em virtude aí de outro compromisso, eu irei começar essa aula mais cedo, tá bom? Essa revisão de gramática para a banca Sebrasp, tá certo, gente? Então é isso, né? O concurso aí tá bem pertinho, né? De acontecer. Então essa aula vai te ajudar muito, né? Com esses aspectos principais. Tá certo, gente? Então vamos começar, viu? Hoje eu não tô para papo. Hoje vamos fundo aí no conteúdo, tá bom? Então, como é de costume, vamos responder 10 questões e eu sempre gosto de revisar junto com vocês, fazer uma revisão daquele conteúdo cobrado em cada questão, tá certo? Em cada questão, vamos então começar aqui, beleza? Já tá gravando. Um boa noite aí a Fátima, né? A primeira está comentando aí. Então, gente, vamos nessa. Só confirmar aqui. O áudio tá ok, não tá, Fátima? O áudio, só me confirma, por favor. Áudio, imagem, tudo ok, né? Para começarmos. Quem também tá por aqui é o Leonardo e a Luana Mirtz, né? Boa noite aí a vocês, né, que estão me acompanhando. Não tinha visto aqui, né? Fátima, Leonardo, a Aline também está acompanhando aqui. Quem mais? Quem mais vai acompanhar essa revisão final de português para a Polícia Civil da Paraíba, né? Banca Sebrasp, né? A Banca Sebrasp vai fazer outros diversos concursos, então essa revisão não vai te ajudar apenas no concurso da Polícia Civil, como também em outros concursos. Tá bom, gente, vamos nessa. Ó, hoje, revisão final, então presume-se que você já passou por outras etapas de português e esta aqui é uma aula, como o próprio nome fala, revisão. Então, eu não irei me aprofundar muito, certo? No sentido de dar muitos exemplos. Então, vou ser direto em cima da cobrança da questão, tá certo? Tendo como base o conteúdo gramatical, beleza? Então, a primeira questão vai trabalhar, ó, esse é o nosso simulado de gramática 2, simulado de gramática 1 está disponível lá na plataforma, tá bom? Então, ó, primeiro aí, ó, no segundo parágrafo do texto, o termo adjetivos remete às palavras, né, ó? Então, ele colocou aqui, ó, os adjetivos podem ser verdadeiros, mas como se verá, relativos, né? Mais relativos. Então ele pergunta aqui sobre remete. Remete é se referir. O que é que a gramática nos ensina, pessoal? O que é que a gramática nos ensina? É que esse adjetivo aqui, ó, a classe morfológica formada pelo adjetivo é uma classe que vai estar ligada, ó, o adjetivo é uma classe que está relacionada ao substantivo, certo?
Quais são as principais ideias do adjetivo? Quais são as principais? É a ideia de caracterizar, né? É a ideia de especificar, né? Especificar. É a ideia de delimitar. É a ideia de explicar. Quem? Um substantivo. Então, repara, gente, que aqui você tem, ó, vou colocar aquele verde, ó, olha essa expressão aqui, ó, do. Professor, o que é o do aí, morfologicamente falando? É uma contração da preposição de mais o o. Esse o que está aqui, ó, ele é o de Beethoven. Beethoven aqui é o substantivo, né? Do Beethoven. Então, esses caras aqui, esses caras aqui, vamos lá, colocar aqui em azul, do admirável Beethoven, do maravilhoso Beethoven, do extraordinário Beethoven. Professor, essas três classes morfológicas, essas três palavrinhas aqui, elas assumem que papel? Elas assumem papel de quê, ó? De adjetivo, né, ó? Do admirável, maravilhoso e extraordinário Beethoven. Veja que essas três palavrinhas estão caracterizando Beethoven, não é assim? E a própria questão fala, o termo adjetivos, aqui ele fala, os adjetivos aqui podem ser verdadeiros. Quais são os adjetivos que foi mencionado anteriormente? Foi exatamente admirável, maravilhoso e extraordinário, né? Que são exatamente aí os adjetivos que a questão está se referindo. Então, toma muito cuidado, pessoal, porque há de se falar em referência, certo? Há de se falar em referência. Então, por exemplo, vamos imaginar que o texto ele vem a falar sobre população. População, ele vai dar um contexto, ele vai dar tipo uns 3 parágrafos, e aqui, mais ou menos, ele vai colocar uma informação, ó. Deve estar atenta. Então, é o contexto, gente, que vai me dar a relação morfológica e semântica. Então, repara só, é claro, gente, que eu criei aqui um contextozinho só para vocês compreenderem, que não importa a distância, e o Sebrasp cobra muito isso, a referência. Então, aqui, ó, deve estar atenta aos casos de Covid. Então, ó, o atenta aí, ó, no feminino, fazendo referência aqui, ó, ao substantivo população. Então, aqui eu tenho, ó, e aí ele pode colocar na sua prova, que atenta é um adjetivo e se refere a quem, ó? A população. É um adjetivo e remete a quem? A população. Então, devemos sempre o quê? Aprendermos com a resolução das questões. Então, aqui tem uma ideia de remeter, certo, gente? Outras classes morfológicas que Sebrasp cobra muito dentro de remeter são quem? São os pronomes. Então, revisa para essa prova os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos e os pronomes pessoais. Eles atuam também nessa ideia de remeter, de se referir. Então, a questão 1, letra C. Beleza, letra C? Letra C. Questão 2 aí, ó. Questão 2, pessoal, é sobre emprego ou não da crase, tá certo? Eu sempre gosto de, em todas as minhas aulas, quando eu falo de crase, eu sempre gosto de relembrar aquele método para você identificar se há crase ou não.
Vamos colocar aqui em cima, ó. Primeiro passo, gente, regência. Primeiro passo para a observância da crase é a regência. O segundo passo é o método de substituição, né? É o método de substituição. Muitas pessoas vão logo para a substituição. Toma muito cuidado. Eu prefiro e recomendo que faça análise da regência. Por exemplo, aqui, ó, a escolha de ser professor é comparável. Ó. O que é comparável a. Com relação a. Perguntaram a. Devido a. Beleza? Útil a. Então, repara, gente, que o primeiro passo que você deve fazer é identificar exatamente se o verbo ou nome, ele exige ou não o uso de quê? De preposição. Por exemplo, aqui, ó, experimentou. Olha só, quem experimenta algo, ó, não rege preposição. Tá vendo? Aqui, ó, colocar a cabeça. Quem coloca algo. Certo? Manifestou. Quem manifesta algo. Beleza, gente? Então, assim vocês vão tendo essa relação de parar e observar se há ou não o emprego da preposição a. Então, comparável rege a, relação rege a, perguntaram rege a, devido rege a e útil rege a. Vamos começar aqui com útil, gente. Se, gente, você identificou a regência de a, certo? E lá tiver a mais plural, vai demarcar um caso de crase proibida. Então, a mais plural é sem emprego da crase. Ó. É o a no singular e a palavra frente no plural vai ser exatamente sem crase. Beleza? Vamos aplicar a regrinha do cachorro agora. Vamos aplicar a regrinha do cachorro. O que é a regrinha do cachorro? É pegar a palavra feminina, que vai ser regida pela crase, substituir por uma masculina e observar a regra do cachorro, né? A regra do aos. Então, por exemplo, aqui, ó. Primeiro, regência, comparável a. Vamos trocar a ação por desejo. Eu quero que vocês me respondam aí. Se eu troco a ação, ó, primeiro, regência de a. Segundo, troquei a ação por desejo. E agora, professor? É comparável, ó, é comparável ao desejo de colocar a cabeça dentro da boca de um leão. Então, essa frase há um erro, pois está faltando a crase em a ação. Beleza? Na letra B, toma muito cuidado, gente, com uma coisa. A crase é a junção de preposição mais artigo. Essa é a regra geral. O artigo, ele vem do substantivo. Então, neste exemplo B, a crase aqui, ó, que eu vou ter que colocar, se deve à regência de relação e ao substantivo necessidade. Ó, é a necessidade. Essa palavra que está aqui, ó, constante, é um adjetivo. Então, aqui vai haver crase, porque se eu trocar necessidade também por desejo, eu vou falar assim, ó, com relação ao, ó, constante desejo. Então, muito cuidado com isso. Constante é adjetivo. E a crase é onde, professor? A crase é no substantivo feminino, necessidade, e não constante. Então, por exemplo, aqui,
ele poderia colocar duas alternativas perguntando por que houve crase. Ele ia dizer, a crase ocorreu por conta da regência de relação e do artigo de constante. Não, não é o artigo de constante. O artigo vem de necessidade. É um tipo de questão que, se você não ficar atento, você erra por um descuido. Então, a letra B está errada porque falta a crase. Certo? Olha, vamos para D. Devido à rachadura, devido rege a, vamos trocar rachadura por desejo também. Devido, e aí você vai falar, ó, devido ao desejo. Então, o que é que faltou, gente? A crase aqui, ó. Certo? Devido à rachadura. Professor, e à frente de? O que é o à frente de? À frente da escola aqui, ó. Esse à frente de, gente, ele vai receber uma crase pela regra da locução. Locução é junção de duas ou mais palavras. Isso aqui é uma locução prepositiva. Então, vocês vão fazer assim, ó. Aqui eu falei de A mais plural, você vai revisar o A mais plural. Aqui eu falei regra geral, você revisa a regra geral no seu material. Aqui eu falei locução prepositiva, você revisa, entendeu? É assim que vai funcionando essa revisão final. Tá bom? Então, ó, a nossa resposta está aqui, ó, letra C. Perguntaram àquela professora. Gente, presta muita atenção para essa dica. O aquilo, aquele, aquela, basta ver regência para ver crase, visto que já há um A em todos esses vocábulos, certo? Então, para ter crase em aquela, basta ter regência. Perguntaram àquela professora. Há o método de substituição, que é você trocar o aquela por a essa. Ó, perguntaram, ó, a essa professora. Para ter crase em aquele, troque pelo a esse. Para ter crase no aquilo, troque por a isso. Professor, mas aquilo e aquele não são masculinos? São, mas a crase ela não ocorre no masculino, ela está ocorrendo exatamente no pronome. Beleza? Exatamente aí, ó, no pronome. A resposta aí é a letra C. Beleza? Beleza, gente. Olha a questão 3 aí. O sujeito da forma verbal incidam no texto é, certo? Ele quer aqui a classificação, né, ó, sobre sujeito, tá bom? Vamos dar uma revisada aqui, ó. Sujeito oculto, você tem de relembrar a omissão do oculto é omisso. A omissão do eu, do tu, do ele, do nós e do vós. Então, há uma omissão. O composto tem dois ou mais núcleos. O composto tem dois ou mais núcleos. O indeterminado, ele ocorre de duas maneiras, terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, no caso, o eles, e quando há si, com função de índice, com função de índice de indeterminação do sujeito. E aí vocês vão revisando, certo? Beleza? O sujeito inexistente, você vai ter de lembrar de verbos que expressam fenômenos da natureza, certo? Verbo fazer, verbo haver e verbo ser. E sujeito simples é o sujeito que é formado por apenas um núcleo. Tá bom? Então, aí vocês vão revisando esses pontos pelo material de vocês, tá certo, gente? Então, ó, por tributos que incidam. Pessoal, repare que aqui há um que,
certo? Aqui há um que, certo? Esse que aqui, ele é pronome relativo. Uma das relações mais cobradas pelo Sebrasp é o que? Pronome relativo funcionando como sujeito da oração. Como é que eu vou saber, professor, que o que ele é sujeito da oração? Simplesmente você vai pegar a expressão verbal, você vai fazer a pergunta do sujeito. Qual é a pergunta do sujeito? É essa aqui, ó. Quem é que mais verbo? Você vai fazer. Quem é que mais verbo? A resposta dessa perguntinha vai ser o termo retomado. A resposta dessa perguntinha vai ser o termo retomado. Por exemplo, aqui, ó. O que? Ele se refere a atributos. Tá vendo, ó? Veja que eu consigo trocar o que por os quais, ó. Os quais incidam sobre o estoque da riqueza. Tá vendo? Beleza? Tô vendo isso. Atinge o fluxo econômico por tributos que incidam. Então, vou pegar o verbo incidir, vou fazer a pergunta para encontrar o sujeito. E quando eu pergunto aí, ó, o que é que incidam sobre o estoque da riqueza? O que é que incidam sobre o estoque da riqueza? A resposta é tributos. Com isso, gente, eu concluo o seguinte. O que aqui, ó, ele é o sujeito do verbo incidir. O que aí é o sujeito do verbo incidir. Então, quando tem pronome relativo, que eu consigo fazer a pergunta do sujeito e ele me joga para o termo retomado, este que está na função de sujeito da oração. Tá certo, gente? Então, como ele é um sujeito, né? No caso aí, o que é o sujeito? Retomando tributos, nós temos aqui um sujeito chamado de sujeito simples. E aí vem mais uma dica, gente. Quando o que é sujeito, você consegue retirá-lo da sentença, da frase, e você consegue fazer uma leitura com o termo retomado. Veja que faz todo sentido você falar isso aqui, ó. Ó, os tributos incidam sobre o estoque da riqueza. Faz todo sentido. Deixa eu dar a vocês mais um exemplo aqui, ó. Quando você fala assim, ó, os homens, olha só essa frase aqui, ó. Os homens que chegaram, ó, os homens que chegaram agora. Repara que há um que aqui. Esse que, ele morfologicamente é um pronome relativo. Ele retoma homens, né? Veja que você consegue trocar esse relativo por os quais. Esse relativo, sintaticamente falando, ele é sujeito. Então, eu tenho uma relação morfossintática que o Sebrasp pode falar, que é esse que é um pronome relativo e atua como sujeito da oração. Vamos relembrar. Como é que eu vou identificar que o que ele é o sujeito? Você vai pegar o verbo é chegaram. Você vai fazer a pergunta para encontrar o sujeito. E a resposta vai ser o termo retomado. O termo retomado é homens. Então, ó, quem é que chegaram agora? Os homens. Cuidado, o sujeito não é homens. O sujeito é o que. Então, quando o que ele é relativo? Repetindo, quando o que é relativo, que eu consigo perguntar o verbo, fazer a pergunta do sujeito, e ele me joga para o termo retomado, o que é sujeito. Se eu retiro o que, veja que a frase faz todo sentido. Os homens chegaram agora. Certo? Os homens chegaram agora. Tá certo, gente? Então, isso é muito comum
muito cobrado. Então, só uma dica aqui, gente, ó. A banca falou em sujeito, o sujeito é o quê? Certo? A banca falou em concordância, ele vai falar do termo retomado. Olha só. Então, ele vai dizer assim, ó. O verbo chegar tem como sujeito. O sujeito aí é o quê? Então, você vai marcar na prova. Letra A, que. Letra B, homens. É o quê? Certo? A outra questão. O verbo chegaram está no plural para concordar com. Falou em concordância, termo retomado. Certo? Aqui ele vai dizer assim, ó. O verbo está no plural para concordar com homens. Beleza. Porque, gente, na verdade, essa concordância aí, ela é uma concordância chamada de concordância semântica, que é feita exatamente com o termo que o que está retomando. Tá certo? Ok, gente? Então, como ele retoma aqui tributos, é só um núcleo, sujeito simples. Sujeito simples aí. Vamos lá? Olha a próxima. A próxima diz assim, ó. No trecho, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O termo inspiração constitui núcleo. Quando a banca fala, gente, núcleo é palavra principal. Núcleo é palavra principal. O que é que você iria ficar atento aqui? Ao verbo. Tornou-se. Acontece, gente, que aqui eu tenho exatamente a sequência de sujeito mais VL mais predicativo. Certo? O que é o predicativo, professor? O predicativo, ele é uma característica. O predicativo, ele é uma característica. Então, para ser verbo de ligação, obrigatoriamente tem que estar ligando o sujeito a uma característica. Então, repare, ó, quem é que se tornou uma inspiração? Paulo Freire. Paulo Freire é o sujeito. Tornou-se é o verbo tornar-se. Eu vou mostrar já já que ele está na lista dos verbos de ligação. Esse termo aqui, ó, uma inspiração para gerações de professores é a característica dada a Paulo Freire. Ele tornou-se, né? Então, ele tornou-se uma inspiração para gerações de professores. Aproveite o momento, gente, e relembra comigo os verbos de ligação. Ser, estar. Que mais? Ficar, parecer, continuar, permanecer, tornar-se e o verbo andar. O verbo andar no sentido de estar. Então, aqui alguns dos verbos de ligação. A resposta da nossa questão 4 é a letra A, predicativo do sujeito. O sujeito não é, né? Porque o sujeito é Paulo Freire, certo? Beleza, gente? Ó, objeto direto é complemento verbal. O indireto também é complemento verbal. São os dois complementos verbais que há. O objeto direto e o indireto, certo? Olha outra dica, gente. Repare que uma inspiração, a função, ela não é preposicionada. Então, há 3 funções na língua portuguesa, 3 funções sintáticas, que são sempre preposicionadas.
ou seja, o primeiro termo vai sempre estar com preposição, que é o objeto indireto, que é o complemento nominal e o agente da passiva. Então, quando eu peguei essa questão aqui, que tem uma inspiração para gerações, veja que uma, que é o primeiro termo, não está regido por preposição. Então, já poderia eliminar objeto indireto, pois é sempre preposicionado, e o agente da passiva. Então, aí eliminava também sujeito, visto que o sujeito é Paulo Freire. E assim você vai caminhando, né, nessa jornada aí, diferenciando uma função sintática. O importante é acertar as questões. É assim? Então, letra A é a resposta. Professor, para ser predicativo do sujeito, sempre vai ser ligado a verbo de ligação? Sempre vai ser ligado a verbo de ligação? Não obrigatoriamente, certo? Não obrigatoriamente. Só para vocês ficarem atentos aí. Se tiver verbo de ligação é predicativo. Mas existe também, e aí vocês podem estudar, o predicativo sem verbo de ligação. Beleza. Olha a 5 aí, ó. 5 é uma questão de semântica, envolvendo orações, envolvendo termos. Sebrasp cobra muito isso aqui, ó. No período em que aparece no texto, o segmento devido à queda expressa uma. Vamos tentar associar uma coisa aqui, gente, ó. Vamos lá. Vamos tentar revisar uma coisa aqui, ó. Condição, você lembra do se. Concessão, você lembra do embora. Aqui são as principais conjunções de cada uma, ó. Consequência, você lembra do tal que. Conformidade é o nome da conjunção. Conforme. E causa, por quê? Certo? Isso aqui são as conjunções principais de cada uma delas aqui. Beleza, gente? No entanto, você deve sempre lembrar dessa relação aqui, ó, estabelecida de causa e de consequência. Essa relação semântica é muito cobrada. Quando você se perguntar o que é causa, lembre que causa é o motivo. Causa é o motivo de algo. Consequência é o efeito gerado, certo? É o efeito gerado. Então, se eu digo assim, ó, não estudei, ponto. Não estudei. Estava cansado. Essas duas orações, gente, respectivamente, qual é a relação entre elas? Presta muita atenção. Não estudei é a consequência. Ó, não estudei é a causa dele estar cansado, gente. Ó, hein, gente? Não estudei, vamos lá, me respondam. É a causa dele dele estar cansado? Sim ou não? Faz sentido? Ele estava cansado porque estudou ou porque não estudou? Não faz sentido. Faz sentido o inverso. Estar cansado é a causa, ou seja, estar cansado é o motivo de que? Dele não ter estudado. Não ter estudado é exatamente a consequência, que é o que? O efeito gerado. Ou seja, ele não estudou porque estava cansado. Certo? Beleza? Mais uma dica, gente. A preposição com,
quando ela for igual a devido a, ambos, o com e devido a, vão representar causa, que é a resposta da questão 5. A preposição com e devido a, certo? A preposição, quando equivale a devido a, ambos vão denotar o quê? Causa. Então, gente, causa é motivo. Então, ó, devido à busca queda na taxa de mortalidade, o mundo passou por um momento populacional inédito. Qual é a relação entre essas orações? Causa e quê? E consequência. Isso aqui, gente, olha a análise. A brusca queda na taxa de mortalidade é o motivo, a razão e a circunstância do mundo passar por um aumento populacional inédito. Então, reforcem o estudo de causa e consequência, porque isso é muito explorado pela Sebrasp, pelo CESP, né? CESP e Sebrasp. Então, a letra E é a resposta. Outra dica também, o por, a preposição por, facilmente, o por, facilmente, ele pode expressar causa também, certo? São dicas gerais para a Sebrasp, assim como para outras bancas, mas você tem que parar e analisar a relação de causa e consequência. Beleza? Então, a 5 aí, letra E, é a resposta aí da nossa questão, tá bom? Vamos lá. A 6 aí, ó. No trecho, ó, a população de baixa e média renda pela melhora no seu poder aquisitivo. A preposição por, acabei de dar a dica a vocês, ó. A preposição por, ó, introduz uma ideia de, gente, ó, olha só aqui, ó. Por estar doente, não foi trabalhar. Ó, qual é a relação semântica, gente? Ó, por estar doente, ó, isso aqui é causa, ó. Causa. Estar doente é o quê, professor? É o motivo. É o motivo de quê? Não ir trabalhar. Não ir trabalhar é o quê, Edson? Consequência de quê? De estar doente. Então, a resposta da 6, ó, letra A. Certo? Causa. Ó, gente, ó. Pela. O que é o pela? O pela, gente, é o por mais A, né? Ó. Por mais A. É a contração de por mais A. Então, ó, pela melhora no seu poder aquisitivo, né? Ó, todos ganham. Então, a melhora no seu poder aquisitivo é a causa, é o motivo de quê? De todos ganharem. Todos ganham é a consequência, certo? Todos ganham é a consequência, certo? Vamos só observar o seguinte, gente. A finalidade, geralmente, ela é marcada pelo para, ou para quê, né? Conclusão, você pode lembrar do portanto, pode lembrar do logo, pode lembrar do por isso. Condição, já relembrei, do se, do caso, desde que, cuidado que desde que pode ser tempo também, então você tem que parar e analisar a semântica, o sem que, o contanto que. Então é uma aula de revisão, como eu falei. E a consequência relembra
a consequência, a regra da metralhadora. Certo? Regra da metralhadora. Então, 6 aí, letra A. Beleza, ó. Acabei, ó. Olha que interessante, né, gente? Ó. A explicação das 5 te fez acertar 6. E a explicação das 6 te fez acertar 7. Ó, por isso. Cadê o por isso aqui, ó? Tá aqui, ó. Ó. Portanto, logo, por isso. Remete a quê, professor? A conclusão. É a resposta de quê? Da questão 7. Então, ó, a atenção é a maior riqueza das empresas de internet. Fez fortunas, criou gigantes, mudou o mundo. Por isso. Ó. Por isso. Portanto. Logo. Há tanta gente lutando por ela. Beleza? Uma diferença importante para a sua prova. Quando, pois, estiver antes de verbo, o pois, ele será explicação. Se o pois estiver depois do verbo, ele será conclusão. Diferença aí, ó. Certo? Então, aqui seria assim, ó. Pois falou. E aqui seria assim, ó. Falou, pois. Ó. Pois mais verbo, verbo mais pois. Anotem aí. Revisa de novo essa aula para sua prova aí. Muita coisa, né? Muita coisa vai estar na sua prova. Beleza? Ó, questão 8 aí. A 8 diz assim: mantendo-se a correção gramatical. Então, ó, correção gramatical é o quê, gente? Correção é o uso correto, ó. Uso correto da gramática, né? Uso correto da gramática. Sentido original do texto. Sentido é semântica. Beleza? A expressão à medida que poderia ser substituída por... Preste atenção. Vocês podem ver aqui, gente, aqui vocês vão ter causa versus proporção. Proporção, certo? Então, ó, proporção é a proporção que, ó, a proporção que, com crase, e a medida que. Então, elas são equivalentes à medida que, à proporção que. Na medida que é causa. Na medida que é causa. Olha que diferença que há. Olha, na prova você pega a medida que, você olha na C. Vixe, tá muito parecida, né? Mudou só o A por na. Então, esse na medida que ele é causa. A resposta da 8 tá aí, ó. Letra D, gente, a proporção que. Certo? Edson, visto que. Vamos colocar aqui as causais, ó. Na medida que. Porque. Visto que. Ó. Já que. Cai muito, gente, as orações, viu? Ó. Uma vez que. O como também pode ser causa. Quando é que o como é causa? Você consegue trocar por visto que. Como pode ser causa? Pode. Quando você conseguir trocar por visto que. Então, ó, visto que é causa. O onde, gente, remete à ideia de lugar. Ó. E o no momento em que remete à ideia de quê? De tempo, né? Ó, no momento em que, dando ideia de quê? Ideia de tempo.
certo? Ideia temporal. Tá certo? Vamos lá? Questão 9 aí, ó. Falta 9 e a 10 aí, ó. 9. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se o trecho, certo? Todos merecem estes direitos sem discriminação. Esse tipo de questão da 9, gente, esse tipo de questão da 9, vocês podem usar a teoria do termo intruso, certo? Vocês podem lembrar da relação. Não posso separar sujeito de verbo nem verbo do complemento. Então, ó, primeiro passo aí é identificar o verbo. Então, quais são os verbos aqui, ó? Merece, só tem um, né? Merecem, 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 merecem e merecem. Então, o passo 1, ó, é o sujeito. Desculpa, o passo 1 é destacar os verbos. O passo 2 é identificar o sujeito, ó. Ó, quem é que merece estes direitos? Todos, ó. Todos é o sujeito. Todos é o sujeito. Todos é o sujeito. Todos é o sujeito. E aí você vai aplicar o seguinte: se não houver elemento intruso entre sujeito e verbo, eu não posso pôr uma vírgula aqui, pois a gramática ela taxa dizendo que não separa sujeito do verbo. Então isso aqui, ó, todos merecem, está errado na letra D, todos merecem, está errado na letra E. Já eliminei, certo? Já fiz a eliminação. Beleza. No entanto, gente, é diferente a lógica se entre o sujeito e o verbo houver termo intruso, certo? Houver termo intruso. Porque se há um elemento intruso, ou seja, um termo que está no meio, como ó, sem discriminação, sem discriminação, sem discriminação, sem discriminação, ó, ele está no meio. Você vai aplicar a ideia de que, se houver elemento intruso, se usar a primeira, obrigatoriamente tem que usar a segunda. Com qual finalidade, Edson? Com a finalidade de intercalar. O que eu não posso é ter o sujeito, a vírgula, o termo intruso e o verbo. O que eu não posso é ter o sujeito, termo intruso, vírgula, verbo. Isso aqui é um erro, gente, comum nas provas de concursos. Repare que o erro da letra A foi, ele colocou o sujeito, o verbo e colocou apenas a segunda vírgula. Então, ó, se ele fecha, ele tende a abrir. Olha o que ele colocou na letra B que está errado, ó. Sujeito, verbo, há um elemento intruso, se tem a primeira, tem de ter a segunda, gente. Olha que bonito a nossa resposta. Letra C, ó. Todos merecem estes direitos. Todos, sem discriminação. Então, o sem discriminação, ó, abriu, fechou. Edson, a mesma coisa acontece com verbo e complemento. Verbo e complemento, eu não separo. Se houver elemento intruso com complemento, entre o verbo e complemento, se houver a primeira, tem que ter a segunda. Então, aqui, ó, na letra E, ó, todos merecem. Todos merecem o quê? Estes direitos, ó, verbo, complemento. A mesma coisa acontece, ó, se tem a primeira, tem que ter a segunda. Se tem a primeira, tem que ter a segunda. Se tem uma, tem que ter a outra.
Se tem uma, tem de ter a outra. A resposta aí é a letra C, gente. Beleza? Letra C é a nossa resposta correta. Tá bom? E a 10? A 10 é uma questão que de cara você se espanta, mas é uma questão que você resolve por conjunção, ó. Mas, porque, o se, logo, o ou. E aí você vai lembrar o seguinte, gente. Vamos colocar aqui que isso cai muito em prova, certo? Que é essa semântica aqui, ó. Adversativa. Vamos trabalhar essa ideia aqui, ó. O que é adversativa? Adversativa é oposição. Adversativa é contraste. Adversativa é contraposição. Então, gente, as orações vão estabelecer o quê? O que é que a adversativa faz? Ela faz uma quebra da expectativa, uma quebra da expectativa gerada, gente. É assim? Então, se você fala assim, ó, ele estudou, cria-se uma expectativa. Então, quando coloca-se mas não passou, é a quebra da expectativa gerada. Ele estudou, mas não passou. Então, gente, cuidado, ó. O mas é a principal. O e, quando for igual a mais, ele também será adversativo. Cuidado, ó. Porque se aqui eu jogo o e aqui ele está desempenhando uma função adversativa. Ele estudou e não passou. Ele quebra a expectativa. Então, o e também pode ser adversativo. Aí você vai lembrar do porém, do contudo, do todavia, do entretanto, do no entanto. Então, gente, quando você lê aí o texto, ó, qual é o contexto aqui, ó? Ó, cadê? Ó, olha só. A natureza está dizendo que a água, além de infectar, está acabando. Certo? Se a natureza está dizendo que a água, além de infectar, está acabando, cria-se uma expectativa de solução, né? A outra oração seguinte diz assim, ó, lemos a notícia, ó. Você lê a notícia. Então, se você leu a notícia que a natureza está dando esses alertas, você deveria fazer algo em prol da natureza. E o que é que você faz? Postergamos a tragédia para nossos netos. Lemos a notícia e postergamos, ou esse com valor aditivo, ó, lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos, né? Então, aqui, ó, tem valor adversativo, ó. Está acabando, ao invés de a gente ajudar, a gente delega, né? Então, ó, está acabando, mas lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos. A resposta é A, envolvendo o quê? A junção de orações, né? Ó. Gente, faz sentido dizer por que não? Está acabando porque lemos a notícia? Não tem sentido, né? Está acabando se lemos a notícia, logo lemos a notícia? Não. Ou lemos a notícia, né? Ó, o porquê, ele pode ser explicativo ou causa.
Tenta diferenciar o se, condição, logo, conclusão. E o ou, alternância. Letra A é a resposta aí da questão 10. Então, gente, foi isso, né? Comecei mais cedo um pouquinho, né? Em virtude aí de às 19 horas eu vou ter outro compromisso. Então, concluímos aí, eu acho que foi proveitosa, né, a nossa revisão, porque relembramos muitos conceitos importantes. Então, se puder rever de novo, anota as suas dificuldades e revisa, revisa, revisa. Se não puder vencer pela força, se não puder vencer pela inteligência, vença pela força. Certo, gente? Ok? Então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês e um abraço. E lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Tamo junto até a aprovação. Valeu, gente. Até mais. Valeu!